Olá e seja bem-vindo ao culto do Scopus e do G42. Espero que gostes. Este culto foi preparado para ti e para que tu vejas o quão maravilhoso é o nosso Deus e as maravilhas que Ele faz. Muitas surpresas estão para vir e sei que vais gostar. Obrigada. Paizinho, obrigada por tudo o que tens feito por nós, Senhor. Obrigada por este ano, mesmo com as dificuldades que têm havido, Senhor. Ajuda-nos a ser mais como o Teu Filho Jesus foi, Senhor. Obrigada. Amém. Jesus, tu és a fonte da qual quero beber. Jesus, tu és o Deus a quem quero oferecer tuas palavras de vida eterna.
Olá, malta. Não é por não estarmos juntos que não podemos estar próximos. Acho que este ano mostrou-nos isso de várias formas. Nós, ao longo dos últimos meses, tivemos várias conversas, lives, e foram ótimas conversas, mas estava na altura de nos podermos voltar a juntar e refletir sobre o que Deus tem para nós num culto. É essa oportunidade que temos hoje. Antes de mais, eu gostava de agradecer. Senhor, obrigada pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigada por cuidares de nós a cada dia, e peço-te, Senhor, que a palavra que colocaste no meu coração possa gerar fruto e possa gerar vida em todos aqueles que a ouvirem. Em nome de Jesus. Amém. Quando a equipa me desafiou para pregar, o tema era o Natal. Aliás, como se pode ver pela decoração aqui da pregação, do espaço, aliás, pela decoração do espaço. E eu não sabia exatamente o que falar sobre o Natal quando o desafio foi colocado, mas muito pouco tempo depois surgiu uma palavra que Deus tinha para colocar no meu coração e que eu espero sinceramente que possa gerar fruto também em todos aqueles que tiverem a oportunidade de ouvir. A pregação chama-se Um Presente na Tempestade. Então, todos os anos no Natal nós celebramos o nascimento de um menino, o Messias, um menino nascido de uma mulher virgem, Maria, adorado numa manjedoura por reis, e que viria a sacrificar-se por nós. E é graças a esse sacrifício que nós hoje podemos ter um relacionamento com Deus e podemos ter acesso à salvação. Isto é de tal forma importante na nossa vida cristã que todos os anos nós fazemos uma festa para celebrar o nascimento deste menino, deste Salvador. Nós juntamos a família à mesa, nós partilhamos da refeição, nós trocamos presentes para demonstrar dessa forma o afeto que temos uns pelos outros. Nós damos abraços, nós damos beijos, nós fazemos algo talvez mais importante de tudo isto, nós tiramos tempo para estar uns com os outros. E numa altura em que vivemos um tempo tão acelerado das nossas vidas, o tempo é se calhar o melhor presente que nós conseguimos dar uns aos outros. E no entanto, este Natal as coisas se calhar vão ser diferentes em muitas casas. Se calhar não é possível juntar a família toda à mesa por questões de segurança, para preservar a saúde do outro, porque aprendemos nós este ano que cuidar do outro muitas vezes é manter uma distância de segurança, é limitar os contactos ao digital. E portanto se calhar não vai ser possível juntar a família toda à mesa, se calhar não vai ser possível dar abraços e dar beijos e usar de todas essas formas de afeto para demonstrar amor. Se calhar não haverá tantos presentes porque ao longo dos últimos meses esta pandemia acabou por fechar negócios, tirar empregos ou então há simplesmente uma grande incerteza sobre aquilo que o próximo ano trará às famílias e é preciso fazer contas à vida e ser cauteloso na maneira como se aborda esta quadra em que normalmente até há mais gastos. Isso levou-me a olhar para o Natal de uma outra forma, a rever o que é que a Bíblia nos relatava sobre o Natal original. E de facto, o que eu percebi foi que se Maria e José não estavam com medo ou temerosos, tão temerosos como se calhar nós podemos estar neste momento sobre aquilo que o futuro nos reserva, certo é que tinham muitas razões para estar. Em Mateus, Mateus no capítulo 1, versículo 18, nós lemos o seguinte: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, tinha o casamento tratado com José, mas antes de casarem achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. José, o seu noivo, que era justo, não a queria acusar publicamente, por isso pensou em deixá-la sem dizer nada. Nós sabemos depois que a história, que o relato, depois conta-nos que não se processou assim. Portanto, José recebe a visita de um anjo, percebe qual é que é o plano de Deus para aquela família e aceita aquilo que é o plano de Deus para ele e para aquela família e fica com Maria. Mas, de facto, se nós nos colocarmos na posição de Maria ou de José, este não é talvez o contexto mais fácil para começar uma família, não é? O plano deles não seria esse, o plano deles seria terem um casamento tradicional, juntarem-se, irem para a sua casa juntos, terem filhos e de repente Deus coloca na vida deles uma missão bem diferente daquela que eles tinham planeado ao início. E coloca-lhes este desafio
se quiserem. E é neste contexto que esta família nasce. Há uma família que se cria num contexto tão especial e ainda que seja um especial bom, e nós sabemos à data de hoje que é um especial bom, era provavelmente um contexto que trazia grande incerteza e dúvidas sobre o que é que seria, sobre o que é que lhes estaria reservado. Também sabemos, pelo relato em Lucas, no 2º capítulo, no versículo 1, que por essa altura o imperador Augusto decreta um recenseamento. E José e Maria saem de Nazaré e vão para Belém porque vão recensear-se. E José pega na sua mulher, Maria, e vai inscrever-se com ela numa outra terra. E Maria está grávida quando isso acontece. Portanto, no momento que para uma família é de alguma fragilidade, porque Maria está grávida, carrega um filho no ventre, eles metem-se a caminho de Belém. Eu diria que não era, se calhar, a altura mais propícia para viajar. Portanto, eles são obrigados, pelo contexto, a fazer alguma coisa que, se calhar, não era o melhor momento para fazer. E muitos de nós, provavelmente, este ano fomos obrigados, pelo contexto, seja da pandemia ou não, a adaptarmos os nossos planos e a fazer coisas que não estávamos a contar fazer no momento em que achamos que não estamos sequer muito preparados para o fazer, ou melhor capacitados para o fazer. E, no entanto, sim, eles colocaram-se a caminho e foram recensear-se. E quando estavam em Belém, continua o relato, quando estavam em Belém, chega o momento de Maria dar à luz. E nós lemos assim: nasceu-lhe então um menino, que era o seu primeiro filho. Envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura, por não conseguirem arranjar lugar na casa. Então, Maria e José saem de Nazaré, vão para Belém recensear-se. Maria está grávida. Jesus nasce num contexto de grande fragilidade do ponto de vista das condições para uma criança nascer. Portanto, eles não têm um teto sobre a cabeça deles, ele não tem um berço para onde ser deitado, ele não tem panos finos com os quais ser coberto, e nós estamos a falar do nascimento de um rei. Do nascimento de um rei. E não há apoio. Nós hoje vamos para o hospital, não é? E antigamente existiam as parteiras, não é? As mulheres, muitas mulheres que sabiam como fazer com que tudo corresse bem para dar à luz uma criança, ainda que não fosse num contexto de hospital. E, portanto, imaginem que para esta família Jesus nasce num contexto de grande fragilidade, porque não há condições económicas favoráveis, porque não há condições físicas do espaço onde eles estão que sejam favoráveis, porque não há... Jesus devia ter nascido num palácio e não nasceu, não é? Porque os reis nascem em palácios e não foi o caso dele. E nós sabemos, depois, porque o relato continua, que em Mateus, no capítulo 2, nós lemos que depois de os magos se terem ido embora, portanto, entretanto, vêm os reis magos, vão adorar o menino, vão adorar Jesus, e depois seguem o seu caminho. E depois dos reis magos se irem embora, um anjo aparece a José num sonho e diz-lhe: levanta-te, toma o menino mais a sua mãe e foge com eles para o Egito. Deixa-te lá estar até que eu te diga, porque Herodes vai procurar a criança para a matar. Então José levantou-se, tomou o menino com a sua mãe e pôs-se a caminho. E ficou no Egito até a morte de Herodes, cumprindo-se assim o que o Senhor tinha dito pelo profeta: chamei do Egito o meu filho. Quando Herodes percebeu que os sábios o tinham enganado, que os magos o tinham enganado, ficou furioso e mandou matar em Belém e nos arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo que ele tinha apurado pelas palavras dos sábios. Então, na realidade, depois de Jesus nascer, com uma criança pequena em mãos, Maria e José vivem como refugiados numa terra estranha, são obrigados a sair do lugar em que estão e refugiar-se porque fogem de um homem louco, se quiserem, de um homem com uma sede de poder incontrolável, ao ponto de mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque calculou que era mais ou menos esse o tempo de vida que Jesus poderia ter, que o Messias que estava para vir poderia ter.
E então Maria e José são obrigados a viverem como refugiados numa terra estranha. E não é para nós estranho pensar no que será viver como refugiado numa terra estranha. Até porque nos últimos anos nós várias vezes vemos relatos de pessoas que acabam por tentar chegar à Europa, fugidas dos seus países por situações de guerra e outras, e que vêm com quase nada, que arriscam tudo para tentar uma vida melhor. Atravessar o mar como um refugiado, procurar uma vida melhor num país novo, significa muitas vezes deixar tudo o resto para trás. A família, os bens, as certezas. E quando nós pensamos em Maria e José, de facto, é curioso perceber que sim, eles eram refugiados, eles viveram como refugiados numa terra estranha, sem o conforto de estarem na sua própria casa, na sua própria terra, num lugar que lhes era conhecido, porque fugiam de alguém que estava determinado a fazer mal a Jesus. Mas deixem-me dar-vos algum contexto sobre, antes de nós continuarmos, deixem-me dar-vos algum contexto sobre Herodes. Herodes era um idumeu, convertido ao judaísmo, que conseguiu o trono na altura com o apoio dos romanos, e por isso mesmo ele era muito contestado. Ele era muito contestado e era implacável com os seus rivais, ao ponto de ter morto uma esposa e filhos por achar que estava em causa o seu próprio poder. Estamos a falar de um homem desequilibrado, capaz de tudo, e estamos a falar de um contexto muito difícil, muito difícil naquela altura. Mas voltemos ao relato. Então, só para fazermos aqui um balanço, para não nos perdermos. Então, nós temos uma família que nasce num contexto muito específico. Uma mulher virgem, engravida, um homem que se calhar estava a pensar fazer um percurso tradicional, é-lhe comunicado que ele tem parte num plano de Deus para todos nós e ele aceita esse plano eles aceitam esse plano com todas as incertezas e dúvidas que é normal que lhes tenham provavelmente passado pela cabeça. Saem do lugar que conhecem, do lugar que lhes é confortável e vão para uma outra terra porque o contexto os obriga a isso, porque têm que se recensear. Numa altura em que Maria está grávida e, portanto, bastante frágil do ponto de vista, ou bastante mais frágil do ponto de vista físico. E atenção que Maria carregava no ventre o Salvador, portanto, imagina a responsabilidade que ela não deveria sentir. Mais do que isso, quando eles estão em Belém, Jesus nasce e nasce num contexto em que não há luxos, não há as melhores condições, é isso que o relato nos mostra. Depois de Jesus nascer, ok? Foi tudo difícil até agora? Foi. Mas depois de Jesus nascer, esta família é obrigada a ir para o Egito, a fugir de um homem que é sedento de poder e a viver como refugiado numa terra estranha. Mas o relato continua. E em Lucas, no capítulo 2, no versículo 34, nós lemos que Simeão, depois de Jesus nascer, abençoou esta família e disse a Maria: este menino é para muitos em Israel motivo de ruína ou salvação. Ele é sinal de divisão entre os homens para revelar os pensamentos escondidos de muito. Uma grande dor, como um golpe de espada, trespassará a tua alma. Portanto, Maria acaba de dar à luz, com todo este contexto que nós vimos, que não é provavelmente o contexto ideal em que nós imaginamos trazer ao mundo os nossos filhos. E, no entanto, pouco tempo depois de dar à luz, ela é informada que aquele menino, que o motivo da nossa festa, da celebração que nós fazemos todos os anos, será um sinal de divisão entre os homens e que uma grande dor trespassará a sua alma, a alma de uma mãe. Eu fui mãe há pouco tempo. Não sei se já tenho crédito para falar, mas deixem-me dizer-vos que há uma coisa que eu percebi, que depois de nós darmos à luz um filho, nós percebemos que o nosso coração bate dentro e fora do peito. Bate o nosso. É uma parte de nós que vive num ser
que mais tarde ou mais cedo será totalmente independente de nós. E por isso mesmo nós também percebemos que é uma coisa que acontece. A nossa maior alegria, que é um filho, é também o nosso maior medo. Porque nós percebemos que não podemos controlar tudo o que lhe acontece. E provavelmente faríamos tudo para que nada de mal lhe acontecesse e não está nas nossas mãos decidir o que é que lhe acontece. Portanto, eu não consigo imaginar o quão apertado terá ficado o coração de Maria quando Simeão lhe diz estas palavras. Eu não consigo imaginar como, no momento de tanta alegria, ela poderá ter imaginado o futuro. Em Lucas, no capítulo 2 ainda, nós também ficamos a saber que na altura existia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Já tinha 84 anos de idade e tinha-lhe morrido o marido ao fim de 7 anos de casada. Depois continuou sempre viúva e não saía do templo onde adorava a Deus, de dia e de noite, com Jesus e orações. Ana apareceu naquele momento e começou também a louvar a Deus. E falava do menino, Jesus, a todos os que esperavam que Deus salvasse Jerusalém. Então é importante perceber que o povo de Deus esperava um Messias, um libertador, porque não era um povo livre. E esta era uma parte importante deste contexto. O povo judeu era um povo subjugado pelos romanos, na altura, e limitado naquilo que poderiam não fazer. Eu acho que todos nós nos conseguimos relacionar com este contexto de falta de liberdade, de não ser livre. Claro que à data de hoje, essa falta de liberdade se traduz em não poder sair de casa a partir de determinada hora, não podermos sair do nosso concelho, não podemos viajar livremente, passarmos a ter uma indumentária obrigatória. Hoje em dia andamos de máscara. Há um ano atrás ninguém imaginaria provavelmente que sempre que saísse de casa iria ter uma máscara na cara. E hoje em dia nós fazemos-lo por nós e fazemos-lo também por respeito ao outro, porque é uma forma de proteger o outro. Então, durante um tempo, durante uns meses, enquanto tivemos os picos de casos, não foi possível visitar doentes no hospital, visitar idosos nos lares, ter netos a partilharem do tempo e do espaço com os seus avós, porque o risco era grande. Então nós sabemos o que é viver com falta de liberdade. Se calhar coisas que nós dávamos por garantidas há muito pouco tempo atrás, hoje não damos. E acaba por ser curioso como o ser humano, por outro lado, tem a capacidade de se adaptar depois a todos estes desafios. Mas eu não me quero afastar muito da palavra que tenho preparada para vocês. Então nós conseguimos imaginar o que é viver sem liberdade. E nós conseguimos imaginar o que é sermos forçados a sair do lugar que nos é confortável para ir para uma terra estranha. Porque vemos isso nas notícias, porque conhecemos pessoas que o tiveram que o fazer. Se nós conseguimos imaginar o receio que possa ter passado pela cabeça de Maria e de José naquela altura, conseguimos perceber também que se calhar eles não estavam numa situação assim tão diferente de nós hoje. No entanto, apesar de perseguidos, apesar de não terem todas as condições, apesar de viverem como refugiados, apesar de se ter iniciado uma família num contexto que se calhar não era o mais habitual naquela altura, apesar de tudo isso, apesar de saberem que ou de Maria saber que uma grande dor viria a trespassar o seu coração, apesar de tudo isso, Maria e José não se afastaram do plano que Deus tinha para eles. E conseguiram, num momento de enorme fragilidade física, Maria estava grávida, emocional, longe da sua casa, longe dos seus, como refugiados, até fragilidade financeira, porque provavelmente não seria o plano de Jesus ter nascido num lugar sem ter uma casa, sem ter um berço, num contexto tão difícil. Apesar de todas estas fragilidades, apesar de todo este contexto, naquela noite,
nasceu o maior presente que a humanidade poderia receber. Apesar de um contexto tão difícil, naquela noite nasceu o Salvador. Isso faz-me pensar. Isso faz-me pensar porque nós hoje também vivemos num momento de grande fragilidade. Para muitas famílias este é um momento de grande fragilidade, de muitos medos, de incertezas sobre aquilo que o futuro vai trazer. Mas aquilo que a Bíblia nos mostra é que sim, Deus é maior do que as nossas fragilidades. Deus é maior do que o contexto. Deus é maior do que o desemprego. E que um presente pode nascer no meio da tempestade. Um presente pode chegar a nós, à nossa vida, à nossa família, ao nosso futuro, quando o contexto é muito, muito, muito difícil. Porque não? As nossas limitações não limitam Deus, a pandemia não limita o poder de Deus. Não há contexto que possa desviar Deus do plano que Ele tem para nós. E a maior certeza que nós temos este ano, um dos grandes motivos pelos quais nós temos boas razões para celebrar, ainda que o contexto seja difícil, ainda que celebremos de forma diferente do que celebraríamos em qualquer outro ano, nós podemos celebrar porque Deus é Deus em todo o momento e a sua graça e a sua misericórdia são maiores do que as dificuldades com que nós nos deparamos hoje e amanhã e depois de amanhã. E nós temos fé num Deus que é bom, que é omnipotente, que tem todo o poder, que é omnipresente, que está com todos, em todo lugar, com cada um de nós, em todo lugar, em todo o tempo. Então, apesar de tudo, o que eu desafio a minha família e a vossa família e cada um de vocês a fazer este ano é celebrar. É celebrar o nascimento do Salvador. É celebrar o presente que Jesus é na nossa vida, hoje e sempre. É celebrar porque Deus é Deus, apesar do contexto difícil que muitos de nós possamos estar a viver. É celebrar porque nós temos um Deus que é misericordioso. Sim. Vamos celebrar. Vamos mostrar afeto de forma diferente, é verdade. É verdade. Vamos mudar afeto, vamos mostrar afeto de uma forma diferente. Vamos trocar presentes de forma diferente. Vamos partilhar do nosso tempo de forma diferente. Vamos provavelmente continuar a fazer contas à vida e a ter receio daquilo que o próximo ano nos poderá trazer. Mas que não tenhamos dúvidas que, apesar de tudo isto, nós continuamos a ter maravilhosas razões para celebrar. Nasceu o Salvador. Há fé, há esperança, há misericórdia, há graça. Então sim, celebremos, porque não há nenhuma limitação, nenhum contexto que possa afastar Deus do plano que Ele tem para nós. Deus é Deus em todo o tempo e isso é razão para nós celebrarmos este ano. Feliz Natal! Então, agora para a nossa oferta, podemos ver que em 2 de Coríntios 9, 7, diz que cada um dê conforme julgar bem na sua consciência, e não chorem aquilo que dão, nem deem de má vontade, pois quem dá com alegria agrada a Deus. Ou seja, o que é que diz aqui em 2 de Coríntios? Que ofertar é um ato de amor, e quando nós ofertamos, estamos a reconhecer que tudo o que vem provém dele. E é tão bom quando nós estamos a dar coisas sem ser por obrigação. E Deus sabe o que está no nosso coração. Logo, se estamos a dar com pesar ou porque eu preciso destes 2 euros para comer, ou eu preciso destes 2 euros para fazer qualquer coisa, vai-me fazer falta. Deus sente isso. E Ele sabe que se nós estamos a dar, mas que também temos dificuldades, mas ao mesmo assim estamos a dar e não pensamos nisso, Ele vai nos regozijar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos
Ele vai nos ajudar, é isso mesmo. Ou seja, nós damos 2 euros, se calhar no final da semana esses 2 euros vão se multiplicar por 4 e temos mesmo que dar com o coração aberto e com o coração cheio de amor e não pensar que estes 2 euros fazem-me falta, agora vou dar para a oferta. Não, temos que ler o que está aqui em 2 Coríntios e pôr em prática mesmo, porque tudo o que vem dele vem com amor e é isso que nós temos que pensar. Agora, neste tempo de oferta, pode ser por MBWay, vai passar aí em rodapé e obrigada e pratica mesmo isto. Não penses no que vai te fazer falta porque Deus ajuda-te. Obrigada.